Sentido! Quando você quer convencer alguém de algo, você precisa de reunir dados e conhecimentos que vão dar suporte à sua opinião. Uma situação. Suponha que você quer sair com seus amigos, só que você precisa de conseguir a permissão da sua fêmea. Então você precisa de justificativas para convencê-la. Se seus argumentos forem fracos, prepare-se para levar um tiro de escopeta. Bem, imagine uma outra situação. Suponha que uma vendedora quer vender uma roupa para sua cliente. Antes de tudo, ela tem que saber o que a cliente dela quer, para ela basear seus argumentos em torno do motivo que tem mais chances de persuadi-la. Então, para toda situação que você quer mostrar seu ponto de vista ou convencer alguém de algo, você precisa de argumentar bem. Um argumento é composto de premissas, e cada premissa você entende como se fosse uma verdade. Nesse desenho aqui, cada pilar que eu desenhei representa uma premissa, e são as premissas que dão suporte ao argumento. Se tirar as premissas, o argumento fica sem sustentação e cai pelo chão. Se você está organizando uma festa e quer convencer os outros que ela vai ser boa, você vai ter que dizer por quê. Pode ser porque um bando de gente legal já confirmou que vai, pode ser porque vai ter muita bebida, pode ser porque vai ser proibido usar roupa. Tudo isso são premissas que dão suporte ao seu... Todos esses motivos são premissas que dão suporte ao seu argumento. Se as premissas são como pilares que dão suporte ao seu argumento, quanto mais verdadeiras elas forem, mais verdadeiro o argumento tende a ser. Só que o inverso também é verdadeiro. Sem boas premissas, um argumento nunca vai ser bom. Só que tem o seguinte, mano. Para que um argumento seja bom, não basta que ele tenha apenas boas premissas. É preciso que você organize também o modo como você vai expor suas opiniões. Isso inclui desde o tom de voz a ser usado, que no meu caso é uma merda, até a ordem que você vai expor suas premissas dentro dele, que no meu caso também é uma merda. Por exemplo, suponha que tu tá ficando com alguém na balada, e tu mora sozinho. Como que você faz um convite para levar essa pessoa até lá? Opção 1. Vamos lá pra casa. Lá é mais confortável que aqui. E eu posso até te fazer uma massagem. Opção 2. Eu posso te fazer uma massagem lá em casa. E olha que lá é mais confortável que aqui. Tirando de lado essa naturalidade da conversa, e então, a ordem faz diferença? A menos que você seja uma mulher e esteja fazendo convite, que aí provavelmente dá na mesma. Mas a questão aqui é que o modo como as coisas aparecem praticamente determina o que as pessoas vão escolher. Não interessa só o que você vai dizer, mas principalmente como você vai fazer isso. Tá duvidando, patife? Então clica no link da descrição do vídeo que tá aqui abaixo, que no meu blog eu mostro a fonte. É sempre bom ter isso em mente quando você está discutindo com alguém ou quando você está fazendo uma apresentação, seja ela uma palestra ou um vlog. Tá olhando o que, hein? O lado bom de se fazer um vlog é você expor toda a sua linha de raciocínio sem ser interrompido, como frequentemente acontece em um diálogo real, onde muitas vezes o foco da discussão é desviado do assunto principal. Tenha em mente uma coisa, independente da forma como você vai expor seu argumento, sempre haverão críticas, construtivas ou destrutivas. As críticas construtivas fazem parte do processo, e elas visam dar crescimento intelectual ao argumento, seja a favor ou contra ele. Por outro lado, as críticas destrutivas são desprovidas de conteúdo, e elas só visam desmerecer o argumento ou a pessoa que o defende. Quem não tem argumento tem mais é que ficar calado para ver se aprende alguma coisa. Só que o engraçado é que esse tipo de gente são os que mais gostam de dar pitaco nas conversas. Agora eu vou falar das principais táticas que esses seres usam para contestar um argumento. Primeira tática: exagerar a ideia apresentada. Isso é, colocar na boca da pessoa palavras que não foram ditas por ela. A lógica é o seguinte: quanto mais você consegue generalizar uma coisa, mais fácil fica de achar contradições nela. Por exemplo, suponha que eu diga que mulheres que vão a festas caras são interesseiras. Você pode dizer que isso é mentira, porque as mulheres que você conhece não são interesseiras. Só que tem o seguinte: as mulheres que você conhece não vão às festas caras. Então, fica parecendo que eu disse que todas as mulheres do mundo são interesseiras, porque você generalizou o contexto que eu estava me referindo. Calma aí, mulheres, o exemplo é meramente ilustrativo. Só que aqui tem uma coisa importante. Essa tática de exagerar as ideias não precisa ser só no argumento principal, pode ser também nas premissas. Se você der uma olhada aqui no desenho, você vai ver que tem algumas premissas que são diferentes das outras, porque algumas são mais importantes em sustentar o argumento, enquanto que tem outras aqui que servem simplesmente como um parâmetro para você introduzir ou mesmo fazer uma rápida contextualização aqui da história. E no caso dessas premissas menos importantes aqui, o sentido delas é mais geralzão, porque a intenção não é ficar enrolando, é partir logo para a ideia central. É aqui que entram os pseudo-intelectuais, porque eles entram para atacar justamente as partes insignificantes das premissas menos importantes, que é justamente eles falam: ó, essa premissa deveria ser assim, ela tá errada. Se ela tá errada, o resto tudo tá errado. Você já passou pela situação de ficar defendendo algo importante e o povo ficar embaçando por causa de um detalhe insignificante? É isso aqui que eu quero dizer. Segunda tática adotada por esse povo: usar significados diferentes das palavras que foram ditas. Por exemplo, se eu digo que meu argumento é inteligente porque é baseado na ciência,
você pode me tirar, dizendo que nenhum argumento que tem baseado no meio é inteligente. Essa tática aí é usada por muito sequelado quando quer pagar de intelectual. Terceira tática, faça falsos silogismos. É o seguinte, se A igual a B e B igual a C, então A seria igual a C. Então eu vou dar um exemplo para clarear. Se eu digo que eu detesto abelhas, você pode dizer que abelhas são doces, então eu detesto doces. Adeus chocolate. Tá vendo? Isso é um absurdo, cara. E tem gente que critica argumentos assim. Quarta tática. Incluir forçadamente o argumentador nas críticas que ele faz. Se eu digo que idiotas são pessoas que não aceitam que outras pessoas tenham pontos de vista diferentes do delas, você pode dizer que por causa disso eu sou um idiota, mesmo não conhecendo nada a meu respeito ou nem sequer sendo capaz de provar isso. Crianças imaturas usam muito essa táticazinha. Quinta tática. Enfurecer seu oponente. Quando você mexe com o lado emocional da pessoa, você altera o padrão da atividade nervosa do cérebro dela. Veja que muito do que uma pessoa poderia raciocinar quando estivesse calmo, iria ser bloqueado com um estado mental alterado. Toda vez que você vira alguém atacando a pessoa e não as ideias, tá um babaca usando essa tática. Como ele não dá conta de argumentar no nível da discussão, ele tenta puxar todo mundo para baixo, no nível da baixaria que ele se encontra. Apelou, perdeu, negão. Se você procurar pela internet como vencer um debate sem ter razão, você vai achar um monte dessas táticas aí que o povo usa para fazer críticas destrutivas. Esse tipo de coisa é usado por quem tem pouco conhecimento e quer parecer ter razão em determinado assunto. É o tipo de gente que acha que é dono da verdade, que não aceita ninguém que tenha opinião diferente do que eles pensam. Tá certo que eu parei de falar de argumentos convincentes em si, porque eu tive que mostrar o outro lado da moeda, que são as pessoas que tentam atrapalhar esse processo. Mas é importante ter em mente que certas pessoas não se convencem apenas com razão e lógica, elas precisam sentir emoção na ideia. Daí, nem mesmo o mais perfeito argumento lógico possível pode ser capaz de mudar a opinião delas. É por isso que no início do vídeo eu mostrei um exemplo da vendedora de roupas. E se você vende algo para alguém, você está analisando o gosto da pessoa. E gosto está muito mais relacionado à emoção do que a pessoa está sentindo, do que ela gosta, do que alguma coisa objetiva propriamente dita. Falei bonito, mas eu sou feio. Na fita. Só que aqui eu não quero discutir estratégias de persuasão, porque isso envolve uma relação entre a pessoa que persuade e a pessoa que é persuadida. Aqui eu me foco apenas no argumento em si, que quase sempre estabelece uma relação de causa e efeito. Se você estiver defendendo uma ideia, provavelmente você vai falar de certas coisas que ocasionam uma certa consequência. Pronto, houve uma relação de causa e efeito. Houve uma relação de causalidade. Mas cuidado aí, garota. Por mais que seus argumentos sejam bons, vai ter muita gente querendo te derrubar usando o argumento de autoridade. Que é quando o povo pergunta a sua procedência, o seu nível de poder, hierarquia, escolaridade, esse tipo de coisa. Esse tipo de postura desconsidera os argumentos para discutir o histórico de vida da pessoa. Mas aí fica uma pergunta. Qual o conteúdo de uma pessoa que deixa de discutir ideias para discutir pessoas? Tem gente que quando é pressionado na discussão, recorre ao argumento de autoridade. Aí eles ficam falando da posição que ocupam em tal lugar, ou então dos títulos acadêmicos, mas eles acabam esquecendo da coisa mais importante, que é discutir os argumentos do assunto. Ninguém está querendo saber quem que você é, mas sim do que você sabe. E se você sabe, bota pra fora. Mas ainda bem que existe o oposto, que é a autoridade de argumento. Aqui, as pessoas sabem argumentar tão bem que acabam sendo reconhecidas como autoridades naquele campo. São pessoas que formam opiniões. Aqui, os títulos são desnecessários para se discutir uma ideia. Quem sabe do assunto, argumenta. Eu só falei disso daqui porque é mais o meio que as pessoas utilizam para desmerecer os argumentos ou a pessoa que está argumentando. Tem gente que adora falar que as coisas estão erradas, mas nunca diz onde e nem porquê. E muito menos se propõe a falar o que seria o certo. Será que é porque não tem capacidade? Sentido! Mas lembre-se de uma coisa, bons argumentos se sustentam por si mesmos. Se seus argumentos forem lógicos e coerentes, com certeza você vai estar bem na fita, ou no Blu-ray. Só tome cuidado em como você vai organizar suas ideias e para quem elas serão direcionadas. Isso pode determinar o sucesso ou o fracasso na tentativa de convencimento. Só falta você achar que eu passei o vídeo todo tentando te convencer disso daqui. Na verdade, eu que fui convencido a acreditar nessas coisas. Você acredita nisso aqui se você quiser. E quando for defender o que você pensa, use bons argumentos. Mas se você não sabe muito do assunto, fale menos e ouça mais. É uma dica. Falou ou tá falado? Bem.